E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar da sua mente, a gente vai falar das doenças neurodegenerativas e entre elas a gente tem o Parkinson, que ele ainda é muito cercado de mistério. A única coisa que a maioria das pessoas sabem é que o astro do De Volta para o Futuro sofreu dessa doença e sofre ainda até hoje. Mas vamos saber direitinho o que realmente significa o Parkinson e o quantas pessoas realmente ela atinge. Mas olha, só depois da vinheta. E eu já estou aqui com ele, Ledismar José, ele que é neurocirurgião e vai destrinchar todo esse assunto e tirar um pouquinho desse mistério que tem no Parkinson. Eu já que seja muito bem-vindo aqui no programa. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade para falarmos de um assunto que entendo que é bastante importante para o esclarecimento da população de uma forma geral. Pois é, porque o Parkinson ele acaba sendo uma coisa distante, mas ao mesmo tempo muita gente tem medo dele. A gente conhece algumas celebridades que sofreram disso, né? Acho que a mais famosa é mesmo o Michael J. Fox, lá do De Volta para o Futuro, né? Isso. E eu queria saber primeiramente, afinal, o que é o Parkinson? Bom, o Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né, que acontece por diminuição da produção de dopamina. Essa substância do cérebro ela é reduzida por algum motivo que não entendemos, mas quando ela diminui, o paciente acaba desenvolvendo sintomas motores da doença de Parkinson, que são caracterizados por tremores, rigidez, aquela pessoa vai ficando dura, e pela lentidão, que nós chamamos de bradicinesia, que são os sintomas motores principais da doença de Parkinson. Ah, então a pessoa fica... olha que sintomas interessantes, porque a pessoa fica, digamos assim, com uma musculatura enrijecida, Isso. mas treme. Isso. Tanto é que, o James Parkinson, em 1817, que descreveu a doença, chamava a patologia de paralisia agitante. Eu sempre também me trouxe, né, essa questão da nômina, algo interessante. A pessoa vai paralisando, mas ao mesmo tempo tem tremor. Paralisia agitante. Que interessante isso. E quer dizer então que a causa mesmo dessa redução, a causa da doença é a falta da dopamina, Isso. mas o porquê que ela para de ser produzida ainda... Não sabemos ainda, existem várias teorias, mas o motivo que leva a essa degeneração na região, chama mesencéfalo, que produz essa substância, nós não conhecemos até o momento. Ah, tá. Mas não é só o Parkinson que faz a pessoa tremer. É verdade. Existem outros tipos de tremores. O mais conhecido e, na verdade, até mais prevalente que a doença de Parkinson é o tremor essencial. É um tremor que acomete pessoas mais jovens, normalmente inicia-se na adolescência e tem uma forte história familiar, né? Isso é mais comum no tremor essencial. Já a doença de Parkinson é uma patologia que começa normalmente após os 60 anos. E outro dado interessante da doença de Parkinson e do tremor essencial é que o tremor essencial, a pessoa treme, piora o tremor quando ele está fazendo algum movimento. É um tremor de ação, vai pegar um copo ele treme mais. Da doença de Parkinson, o tremor é de repouso. Ele está parado e está tremendo. Olha, então isso é uma boa dica para a pessoa poder diferenciar. Isso. O Parkinson, você está parado e está tremendo. O tremor essencial é quando você tenta executar o movimento, Exatamente. Começa o tremor. Que a gente fala muito do Michael J. Fox, mas tem um dos meus atores brasileiros preferidos, se chama Paulo José. Ele também teve, e eu lembro que quando foram fazer aquele filme Saneamento Básico, chamaram ele falou, não vou conseguir, não vou conseguir. O caso dele era Parkinson, né? Então o que acontece? Se você repara nesse filme, toda a cena ele está fazendo alguma coisa. Você entra e ele faz meio que o papel de um carpinteiro, então ele está sempre lá, aplainando alguma coisa, porque enquanto isso ele disfarça o tremor. Eu achei linda a iniciativa dos diretores do filme de chamarem ele, achei que a sacada foi muito boa também de disfarçar o tremor ali. Então, tremor essencial, começou o movimento. A causa é a mesma ou é diferente? A causa também não é bem conhecida, mas a região é diferente, já é no cerebelo. Fica na parte posterior do crânio, na região que a gente fala occipital. É onde teria essa disfunção. Aqui a gente até tem
é essa partezinha aqui de baixo, né? O cerebelo. Exatamente, essa parte já de vai baixo, ficar vermelhinha aqui. Eu vou pedir pedir para o Matheus pausar. Aí, pausou! Olha aí, essa parte então é a parte dos tremores essenciais. Exatamente. As conexões daí elas estão com um padrão de funcionamento irregular, incoordenado. E o outro é mais em cima, o Parkinson é mais em cima. O Parkinson ele fica numa região que nós chamamos de tronco encefálico, que é a região profunda mesmo do cérebro, e mais de forma específica no mesencéfalo. É onde tem essa substância negra que corresponde à dopamina, porque ela é preta, ela é escura, e essa diminuição da dopamina que leva à instabilidade da circuitaria neuronal. O quanto que a gente conhece do nosso cérebro, né? Que mesmo com a evolução toda da medicina, o senhor acabou de falar de duas condições que não são novas, já existem há muitos anos, né? Durante a nossa vida como humanidade. Né? A gente tem relatos bíblicos, históricos, de várias culturas, onde você tem essa questão dos tremores, e até hoje a gente não sabe exatamente a causa. Olha, você com essa fala me lembra quando eu escolhi fazer a parte da neurocirurgia, neurologia, porque a gente não sabe quase nada. E eu sempre soube, olha, eu vou ter que estudar sempre. Nós vamos ter que sempre estar pesquisando e procurando. É uma inquietação, porque até o tratamento, que vamos falar daqui a pouco, funciona, mas nós não sabemos muito bem por que funciona. Até o tratamento tem essa questão. Essa característica, quer dizer, não, está funcionando, mas como é que funciona? Exato. Né? Então, olha que interessante. E então a gente tem ainda um mistério muito grande em relação ao cérebro. Muito a descobrir. Mas o que a gente conseguiu, digamos assim, nos últimos 20 anos, desde que a gente começou a ter, por exemplo, o CAT scan, né, que você fatia o cérebro e começa a enxergar? Que luzes que a medicina teve, desde que o senhor se formou, digamos assim? O senhor viu uma evolução muito grande em relação a isso? Para ser sincero, nós temos dificuldades em acompanhar a evolução tecnológica e a evolução dentro dessa área. É muita pesquisa, é muita informação, é muita coisa a se estudar. Todos os dias muda-se alguma coisa em relação ao nosso conhecimento. Mas, da época que eu me formei, né, que já tem quase 30 anos aí, quando nós temos a questão da anatomia, do estudo neuroanatômico, que era mais macroscópico, hoje não, hoje nós conseguimos estudar melhor os caminhos que acontecem no cérebro, a transmissão dos impulsos, nós podemos ver isso, podemos entender melhor a química cerebral acontecendo ali naquele funcionamento de determinada área, os exames que foram assim, fantásticos na evolução, os exames funcionais que você está pensando e eu estou vendo aquela região que está sendo processadas as informações. Então é fantástica a evolução constante, progressiva e de certa forma rápida, apesar da falta de conhecimento em algumas áreas que nós não temos as respostas, mas a evolução é fantástica, é exponencial e eu fico feliz com isso, porque os tratamentos vão avançando e vão melhorando, como por exemplo o tratamento, nós vamos falar daqui a pouco, do Parkinson, né? Como evoluiu, né? Da minha época para hoje. Como é que era? O senhor saiu da faculdade, como é que era o tratamento do Parkinson? Basicamente, na minha época, o tratamento era medicamentoso e ainda é o carro-chefe. A levodopa é o principal medicamento utilizado até hoje no tratamento da doença de Parkinson. Foram surgindo novos medicamentos para ajudar a levodopa a fazer o efeito, mas nós notamos que o tratamento clínico, após 5 anos, o próprio medicamento ele já dava efeito colateral ou diminuía a potência do tratamento. Então, o paciente piorava pela evolução da doença e o próprio medicamento também contribuía para a piora do paciente. Então, nesse momento, iniciou-se os tratamentos cirúrgicos, as possibilidades de tratamento cirúrgico. E naquela época, né, isso antes da década de 80, o tratamento era ablativo. O que é ablação? Você vai na região que está doente e usa um eletrodo a alta temperatura e faz uma pequena lesão na região que está acometida. De forma imediata, os sintomas motores, tremor, rigidez e bradicinesia, na sala, no ato operatório, desaparecem. A desvantagem desse procedimento é que é uma lesão irreversível. Você fez aquela lesão, você não tem como mais, né, refinar, digamos aqui, o tratamento. E a doença evolui, a doença vai piorando. Então você deveria reabordar o paciente depois de certo tempo. Ah, entendi. Você abriu ali, né, um buraquinho,
E aí você vai entrar lá e vai cauterizar, vai dar uma queimadinha ali, né? Tá, deu uma queimadinha numa parte do cérebro. Isso. Só aí melhorei. Quer dizer então que a doença ela vai pegando e aumentando ali dentro do cérebro. Ela vai progredindo. É uma doença neurodegenerativa progressiva e incurável. Não quer dizer que é incurável, que não tem tratamento. Os tratamentos hoje, aí vem a parte mais atual, nós chamamos de estimulação cerebral profunda. O que é isso? Hoje colocamos eletrodos na região que está acometida e através de impulsos elétricos gerados por marca-passo é capaz de estabilizar aquela região que está trabalhando de forma desorganizada, né? Então, e esse equipamento, você pode regular ele é adaptável. Se a doença aumenta, eu aumento os parâmetros ali, por exemplo, de corrente elétrica e o paciente vai controlando os sintomas. Essa é a grande vantagem, você controla o paciente com um procedimento só a longo prazo. Nossa, quer dizer, antes você matava um pedacinho do cérebro, hoje você só vai lá e ameaça, né? Dá uns choquezinhos ali, para, é isso? É isso aí. Você, através de corrente elétrica, você estabiliza o funcionamento neuronal. É como se fosse uma arritmia dentro do cérebro por falta de dopamina. Com corrente elétrica, aquilo ali estabiliza. Então o paciente destrava, o paciente volta a caminhar normalmente, o paciente desaparece o tremor. É uma coisa fantástica o resultado do procedimento. Não precisa ter medo, né? Olha, a chance de complicações, sempre falo para os pacientes, é menor que 1%. Como nós estamos falando, a evolução tecnológica hoje, através dos exames de imagem, a ressonância de 3 Teslas, os softwares potentes de alta precisão, como se fosse um GPS guiando aquele eletrodo em determinada região do cérebro, fugindo de vasos, te dá uma segurança muito grande. Tanto é que o procedimento, ele é feito em torno de 4 horas, 4, 5 horas, e no outro dia, né, o paciente já pode receber alta para casa. Então, é uma internação rápida, é um procedimento, né, também, de certa forma, rápido e com baixa chance de complicação. É muito eficaz e muito preciso. Eu acho que talvez o maior campo de evolução da medicina, quando a gente analisa ela como um todo, é justamente esse, né? O tempo de recuperação dos pacientes, a gente fala de cirurgia craniana, né? Quer dizer, você arrancava a tampa inteira, hoje você faz um furinho, né? Quando precisa fazer, quando você não consegue estimular externamente. Antigamente, qualquer coisa, você abria o peito inteiro, arrebentava com o externo do paciente, você tinha todo Hoje vai lá realmente com um fiozinho. Isso. E entra lá e parece ficção científica. Eu brinco muito que eu tenho o privilégio de muitas coisas que eu assistia como ficção científica quando eu era pequeno, hoje eu consigo viver isso, né? Que se pegar e enfiar um caninho aqui que vai até o teu coração e consegue fazer arrumar uma válvula dentro do seu coração é algo incrível, né? Então quer dizer que no outro dia já pode sair, pode abraçar a família. Tudo bem, pode. No outro dia e vale a pena esse menos de 1% aí para a qualidade de vida? Qual seria, vamos dizer assim, a pessoa chega lá com aquele tremor mesmo, fez a cirurgia, ela consegue reduzir esse tremor, consegue tomar uma água? Excelente pergunta, porque a doença ela é muito incapacitante. Causa um sofrimento extremo para o paciente e para o familiar, né, que está ao lado. Muitos pacientes, pela vergonha muitas vezes de estar tremendo, pela dificuldade de locomoção, ficam reclusos, nem querem sair mais de casa, né? Ficam limitados mesmo, assim, ficam travados. E o próprio paciente não aguenta mais ver aquilo, né? Então o paciente ele pede socorro, pede ajuda, e esse 1% para ele, e se fosse até mais chance de complicações, ele tentaria, né? Porque realmente é um procedimento que vai mudar a vida do paciente, que pode mudar a vida do paciente, né? Então, ele já não está vivendo. Não está vivendo, né? Não está vivendo. E realmente é baixo, né, a chance de complicação do procedimento. E eu ia perguntar justamente isso, né? O senhor estava falando que hoje a gente consegue conectar aparelhos na pessoa que você fala, lembra de alguma coisa feliz? E você enxerga a área do cérebro que está trazendo aquela memória, pensa numa coisa triste, você vai enxergar outra parte, quer dizer, e através disso, eu brinco que antigamente só neurologista falava sobre isso, né?
sobre a socialização. Neurologista e psiquiatra falava da importância da socialização. Hoje a gente vê nefrologista, cardiologista, todo mundo já fala da importância da socialização. Quando eu pego um paciente que ele está no começo ali dos tremores, ele já fica com vergonha, não sai, e eu me fico recluso. Faz diferença isso? Esse isolamento, da mesma forma com que faz diferença na evolução de outras doenças degenerativas como Alzheimer, também faz diferença no Parkinson? Excelente pergunta, faz muita diferença, porque imagina o paciente que começa com a doença de Parkinson, no caso tremor, ou tem informação que Parkinson tem várias apresentações. Tem Parkinson que só treme, tem Parkinson que é só duro ou lento, tem Parkinson que treme, é duro e lento. Tem apresentações diferentes, tem pessoas que têm Parkinson e só tem desequilíbrio também. Então não é tudo igual, tem as classificações. Mas nesse paciente que tem tremor, já fica constrangido e começa a isolar, isso vai ser muito ruim para o cérebro dele, que vai ser menos ativado, né? Vai ser menos utilizado. Existe uma incidência bem conhecida da relação de pacientes que têm Parkinson e Alzheimer ao mesmo tempo. É comum a associação. Então, além dessa questão do isolamento levar um certo declínio cognitivo, favorecer o aparecimento de Alzheimer, de certa forma, esses pacientes podem desenvolver outro sintoma muito comum, que é a dor. O paciente que fica imóvel, mais recluso, ele vai ter mais problema muscular, mais atrofia muscular, que vai levar dores na região da coluna, dores na região aí dos joelhos, do quadril. Então, vai piorar ainda mais a qualidade de vida dele nessa situação que você citou com muita propriedade. Nossa, eu achei interessantíssimo isso que o senhor pontuou agora, é super importante, quer dizer, nem todo o Parkinson vai se manifestar da mesma forma, não é todo mundo tremendo, você tem então o tremor, você tem aquela, como é que é, você até falou um nome bonito para a lentidão, como é que é? Chama rigidez. A rigidez, né? Bradicinesia. Bradicinesia, eu adoro. Eles têm uns nomes tão bonitos para coisas tão assustadoras que, né, só a medicina mesmo. Então você pode ficar com ele mais rígido, mais lento, e você, não estou tremendo, mas é Parkinson. É Parkinson. É Parkinson. É muito comum. Pode vir tudo junto. Pode vir tudo junto, é muito comum. No começo, começa-se com a questão de ficar mais rígido, mais lento, a família pensa, está mais preguiçoso, né? Não está com muita disposição. Natural da idade. Natural da idade, e deixa, né? Vai passando e a doença vai evoluindo, né? Outra informação, já que você me fez lembrar aqui algo interessante, que eu acho que talvez seja importante, é que muitas das vezes o Parkinson, lá no começo, quando começa a degeneração, a manifestação inicial da doença de Parkinson é a perda do olfato, do cheiro. Né? Normalmente esse sintoma pode começar 5 anos antes do aparecimento dos sintomas motores. Então, assim, e também outra alteração que pode indicar problemas de Parkinson, alterações do sono, pesadelo, né? Distúrbios relacionados ao sono de forma geral, que pode ser um sinal que a doença em algum momento pode estar chegando. Isso chamou minha atenção também quando eu estava dando uma estudada aqui para conversar com o senhor, que não dá para vir aqui sem saber nada com esse pessoal aqui que sabe, mas não. É isso que me chama muita atenção. Os sintomas iniciais, eles são quase imperceptíveis, né? E porque agora, por exemplo, perdeu o olfato, eu tive Covid. Né? Então, até um tempo atrás, ele podia ser um indicador forte. Hoje a pessoa pode confundir com outra coisa. E eles aparecem muito antes. O aviso aparece muito antes realmente dos tremores, né? Pode aparecer, não é a regra, mas pode ser um sinal indicativo, né? Que pode acontecer uma doença neurodegenerativa no futuro. E o senhor falou da questão genética. Então a genética, ela ainda é bem preponderante. Naturalmente a gente pode ter a partir dos 60, 1% da população, passou de 85, 5% da população. Isso. Mas genética, o senhor falou até de um paciente de 14 anos. Tivemos um paciente que foi aí um caso muito raro e por isso nós publicamos, fizemos um artigo sobre essa temática do Parkinson juvenil. Então esse paciente começou aos 14 anos e por volta de 40 anos foi submetido ao procedimento, naquela fase que os medicamentos já não surtiam efeito, podendo ele restaurar, né, melhorar a qualidade de vida, né, integrar ele mais na sociedade. Então existe o Parkinson que pode começar aos 14, aos 30, aos 45 e não é muito raro. Eu tenho uma quantidade
até interessante, né, de pacientes com Parkinson juvenil. Juvenil. Mas aí é possível, o senhor falou que ele começou aos 14, com 40 ele foi fazer a cirurgia, então ele teve 24 anos ali de bom controle medicamentoso, ele deu para segurar. E por isso, assim, até agradecer a oportunidade mais uma vez, porque muitas das vezes é a falta de informação. Ele já teria indicação do procedimento, do tratamento mais precoce. Então, muitos pacientes, por falta de informação, né, de forma geral, eles não sabem que existe essa possibilidade de tratamento e não nos procuram. Até nos procurando numa fase tardia da doença, onde o benefício cirúrgico ele acaba sendo reduzido por essa demora em ter o atendimento. A gente aprende muito que quanto mais cedo você procura, melhor é o efeito, né? Perfeito. É isso? Perfeito. Os critérios, por exemplo, a indicação da cirurgia seriam após os 5 anos da doença, tem que esperar 5 anos de doença, e aqueles pacientes, né, que não respondem mais ao medicamento, ou os pacientes que estão tomando medicamento ou está dando problema, e os pacientes com tremores respondem mal aos medicamentos. Eles já tem uma chance maior de ir para o procedimento cirúrgico também. Né? Então, são, assim, os critérios cirúrgicos são esses que eu citei. Então, mais acima de 5 anos. Porque antes de 5 anos tem doenças que simulam doença de Parkinson, mas que não é Parkinson. Então, a gente precisa ter certeza. Né? Tem que ter outras doenças que simulam a doença de Parkinson. Por exemplo, uma chama paciente com Parkinson Plus. É uma doença neurodegenerativa que pega todo o cérebro. E que começa com tremor, mas depois esse paciente vai ter problema, por exemplo, de engolir, de motricidade ocular, onde a cirurgia não vai funcionar. Então não funciona nesses casos. Tem que ser doença de Parkinson, idiopática, para a cirurgia funcionar. Quer dizer, então, que além do Parkinson, você tem doenças disfarçadas de Parkinson? Várias. Vamos falar então sobre se existe mesmo alguma forma. Vamos lá, tem alguém que tem a tendência, tem o fator genético, tem como retardar o surgimento dessa doença, e eu que não tenho fator genético nenhum, tenho como prevenir ou é inevitável? Igual as outras doenças neurodegenerativas, né? Realmente é o estilo de vida que a gente pede para todo mundo levar em relação à questão de alimentação, sono, atividade física. Então, assim, não existe uma medida, olha, eu vou fazer isso e não vou ter Parkinson ou vou ter Alzheimer. Então, assim, a gente tem que levar uma vida saudável, né, dentro dos padrões mesmo, para não virar um gatilho, por exemplo, bebida em excesso, tabagismo, que pode, para quem tem uma certa predisposição, acabar sendo, né, um disparo para o desenvolvimento dessas doenças. A bebida, ela influencia muito, porque a bebida ela mexe muito com o sistema nervoso central, né? Isso a gente às vezes deixa, não, é tranquilo, mas não é bem assim, né? Eu sei que o pessoal fica bravo comigo aqui, que, já vai o Otávio dizer para nós não beber. Não, mas não precisa beber até cair, né? A bebida, ela de forma inapropriada é extremamente tóxica para o cérebro. Ela realmente destrói neurônios. E uma das regiões mais acometidas pela bebida é o cerebelo, aquela que nós falamos em relação ao tremor essencial no começo da reportagem. O álcool dá uma atrofia tão grande nessas pessoas que elas vão desenvolver tremor, como se fosse o essencial, a etiologia diferente, mas a pessoa treme. A pessoa pode desenvolver um desequilíbrio, igual quando a pessoa está embriagada, né? Ela vai para um lado e para o outro, ela fica instável, fica com incoordenação, o olho fica pulando para um lado e para o outro. Então o álcool, ele destrói muito os neurônios e começa pela região cerebelar. Vai para o córtex, a pessoa desenvolve crises convulsivas, demências, tudo relacionado com o uso inadequado em excesso do álcool. Acho interessante isso, porque às vezes a gente geralmente associa a bebida à festa, à felicidade, mas vai olhar um alcoólatra que tem 20 anos de bebida ali para ver o estado que ficou. Não tem festa mais não tem mais alegria não. Falando do cérebro, mas imagina fígado, né? Outras... Como é que o senhor falou essa questão do tremor? É engraçado isso, porque você vê a pessoa falar, estou com crise de abstinência, você vê lá a pessoa sem o álcool, ela realmente começa a tremer. Falando em tremor, assim, o senhor estava falando da questão de que às vezes o paciente lhe procura o profissional muito tarde, já está tremendo muito, já tem um comprometimento muscular grande. Como é que eu sei... Primeiros sintomas que eu consigo perceber que eu vou correndo e que ainda dá tempo de fazer diferença? Iniciou-se um tremor, né, seja unilateral ou dos dois lados,
mesmo que seja de pequena monta, que não existia, imediatamente, né, já procurar uma avaliação médica para fazer um estudo mais aprofundado. E aqui tem outra diferença do tremor essencial e do Parkinson. O tremor essencial normalmente bilateralmente, o do Parkinson começa de um lado, depois passa para o outro lado. Tem essa particularidade também. O tremor essencial, geralmente ele vem juntinho, os dois ladinhos aqui e tal, o Parkinson de um lado. Qualquer um dos dois começou a tremer... Tem que procurar uma avaliação para fazer o diagnóstico corretamente, iniciar o tratamento precocemente, né, para poder estabilizar, né, esses sintomas iniciais. E é interessante isso porque eu estava vendo, inclusive, o diretor do filme De Volta para o Futuro, e aí tem um deles que ele vai lá para o Velho Oeste e tal, não lembro agora, acho que é o 3, acho, alguma coisa assim, não, foram vários. É o terceiro aqui, o nosso diretor conhece, falou, sussurrou aqui no meu ouvido. Onde o diretor, né, o Steven Spielberg, ele fala, tem uma cena onde ele sai correndo, que ele já começa a caxingar a perna, né? A gente fala, né? Já tá mancando, puxando um pouquinho a perna. E ali ninguém reparou aquilo, mas aquilo ele já estava sofrendo sozinho, uma coisa que ele foi assumir só quase uma década depois. Perfeito. Então começou esses pequenos descontroles musculares, pode até não ser Parkinson, mas é alguma coisa, né? Vá no médico. Procure a avaliação, que é importante. E tem tratamento. E tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamentos desde, digamos, medicamentosos e os intervencionistas avançados, né, como a estimulação cerebral profunda hoje. Quer dizer, sei que os doutores ainda não descobriram exatamente como é que o medicamento funciona, mas funciona. Então vai funciona, lá. O medicamento funciona muito bem também e a estimulação cerebral profunda também. E o dormir bem, né? Às vezes a gente fala tanto de exercício, de comida, não sei o quê. Dormir bem é tão simples, né? O nosso cérebro, se não tiver um sono apropriado, não vai funcionar bem o restante da nossa fisiologia, da nossa anatomia, do nosso sistema nervoso autônomo que regula todas as funções. Então, assim, é importantíssimo um reparo aí causado pelo sono. Maravilha. Queria que o senhor deixasse um recadinho, então, nessa câmera para o pessoal que está em casa. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente estar discutindo de um assunto tão importante, levando conhecimento, informação sobre a doença de Parkinson e para quem tem esses sintomas já diagnosticados, vocês observaram que existem tratamentos efetivos, que é capaz de restaurar, né, a qualidade de vida, e para aqueles que têm dúvidas, que iniciaram alguns sintomas de tremor, de lentidão, de rigidez, procure ajuda médica, porque você vai ter o diagnóstico apropriado, vai ser tratado e isso vai impactar na sua qualidade de vida. Maravilha, e além do Hospital Unic, o senhor pode encontrar também o doutor ali no Instagram dele, né? Ledismar, _neurocirurgião, está aparecendo aqui na sua telinha, olha aqui, ó, bem aqui, ó, do ladinho do microfone, aqui, ó, pronto. Só seguir ele lá e segue quem sabe para onde está indo, tá? Se você está perdido aí nas redes sociais, segue quem sabe para onde está indo e com essas dicas e principalmente, sentiu qualquer coisa, vá ao médico, tá? Não é quem procura acha não, quem procura cura. E um grande beijo, até o próximo programa.